Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre serviços terceirizados e edição 2026 do Sind Experience. Nossos convidados, Thiago Marçaioli, síndico profissional e organizador do Sind Experience, e Francis Carpalhoso, diretor do Grupo Real Serve. Obrigado pela presença. Thiago, antes de falarmos um pouquinho sobre o Sind Experience, administrar um condomínio é semelhante a administrar uma empresa, né? Uma grande empresa, com orçamento, funcionários, fornecedores, contratos, manutenção, questões jurídicas e relacionamento com os moradores. No caso de um síndico profissional que administra diversos condomínios, que nem é o seu caso, a sua equipe, né? A sua empresa administra diversos condomínios, como organizar tantas demandas e garantir uma gestão eficiente? Excelente pergunta, Barrosinho. Obrigado pelo espaço. Acho que o que a gente precisa colocar é que o mercado se organizando cada vez mais e o advento do síndico profissional veio para dar esse caráter, esse contorno de profissionalização a uma, vamos dizer assim, a uma atividade que nunca foi regulamentada e nunca foi profissional. As empresas que estão no mercado, elas precisam cada vez mais se estruturar para terem os seus segmentos dentro delas, como toda grande empresa. Como você parte de uma pequena construtora para uma grande construtora, você precisa ter uma área de atendimento, uma área de qualidade, uma área de zeladoria para poder visitar seus prédios e você, como síndico, começar a ter uma visão maior como CEO para que você consiga dirigir essas equipes e você poder partir da parte, vamos dizer assim, a parte mais importante dentro do condomínio, que é a questão da gestão e a estratégia das melhorias para os condôminos. Quer dizer, isso leva a crer, por exemplo, que uma pessoa só, um prédio ok, 2 talvez, mas com 4, 5 prédios seria praticamente impossível você sozinho administrar 5 condomínios, por exemplo. Exatamente. Então, existe um limite para quem é a empresa de um homem só. E aí volta no que a gente falou. Quando você vai se estruturando, quando o mercado vai se profissionalizando, a gente consegue implementar uma política, principalmente de empresas mais estruturadas e síndico, e você já vê isso hoje. Muitos condomínios com empresas de sindicatura ali com 5, 6, 10 funcionários. Em São Paulo temos empresas com mais de 40 funcionários. Temos síndicos lá, tem empresas de sindicatura com 250 condomínios. Caramba, realmente... É uma ida sem volta. Vai. Hoje o síndico profissional, eu estava comentando aqui mesmo, né, o Alexandre, o síndico no meu prédio, estava lá embaixo ontem à noite, lá no prédio. A gente faz festas para ele praticamente todo mês, a cada mês sim, mês não, para homenagear o trabalho dele, porque é um trabalho hercúleo, um trabalho para cuidar de quase 100 apartamentos lá no prédio. Então, realmente, o síndico profissional veio para isso, para implementar uma gestão mais qualificada, não que ele não seja qualificado, mas com menos... talvez pessoalidade, isso, né? Eu acho que isso é importante, porque de repente, 11 horas da noite, toca o telefone para o síndico, o pessoal reclama que tem um cheiro de queimado no apartamento vizinho, é um fogão no forno. Bom, e aí vai. Depois você vai conversar, mas realmente o síndico profissional ele veio para talvez tirar esse peso da pessoalidade, da pessoa confundir o síndico, né, e ligar 24 horas por dia para ele. O vizinho com o síndico e dar ali uma questão de imparcialidade, Barrosinho, nos conflitos do dia a dia. Porque você não mora, então você consegue ter um olhar muito mais autônomo e sem aquela questão de defender A ou B, que às vezes a pessoa é mais próxima de você dentro do condomínio. Isso aí. Então fica aqui a minha homenagem ao síndico Alexandre do Castelo de Vila Rica. Vamos lá, Francis. O Grupo Real Serve, ele posiciona atualmente no mercado
Eu queria saber como ele se posiciona e quais os principais segmentos que são oferecidos por vocês. Vocês trabalham só em Santos ou na região toda da Baixada? Quais os diferenciais que a sua empresa tem? Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite. Gostaria também aqui de agradecer ao meu amigo Thiago, que a gente já trabalha ali longa data aí no ramo condominial. O Grupo Real Service já atua há mais de 20 anos aqui na região da Baixada Santista mesmo. Né? E a nossa especialidade mesmo são condomínios residenciais. Tá? Temos comerciais também, mas é o nosso foco, o nosso principal trabalho é o residencial. Sabemos como lidar e como trabalhar nesses condomínios, né? E o Grupo Real Service veio para isso. Ele veio não para ser um fornecedor de mão de obra, né, como terceirização, que é a atividade principal, mas para vir para ser um parceiro do cliente, né? Como tem o síndico profissional que veio para trazer profissionalismo, né, trazer essa impessoalidade ao condomínio, à gestão do condomínio. O Grupo Real Service ele vem para ser um parceiro, não só dos síndicos profissionais, mas também dos síndicos que são condôminos, né? Para quê? Para que ele fique tranquilo, que o seu controle de acesso está sendo bem gerido, a sua limpeza, a sua zeladoria está sendo bem coordenada, né? E que os síndicos tenham tranquilidade para atender às suas demandas da rotina do dia a dia. Hoje, por que você advogaria para o lado da contratação de serviço terceirizado hoje, ao invés de serviço individualizado, contratação do próprio funcionário? Que é a contratação orgânica, né? Exatamente. Então, qual que é as principais vantagens da terceirização, né? Isso é tendência já há muitos anos e isso vai continuar sendo, é a gestão da mão de obra, né? O síndico tem que se preocupar com escala, com falta, com ausência, quando ele tem isso orgânico, né? Então, ele tem que ter uma equipe, ou seja, ele tem um custo para manter aquela mão de obra e ele vai ter que se preocupar em ter uma equipe de resguardo. Alguma coisa, faltou alguém, eu tenho que saber como que eu vou fazer. Com a terceirizada isso não existe, né? Na terceirizada a empresa é preparada para isso. Então ela supre as ausências, sendo justificadas ou injustificadas, ou seja, quando é atestado médico, quando é falta, quando é férias, já tem uma equipe preparada, né? E treinada, que é o principal, treinada, né? né? Esse treinamento que eu acho que é o principal. É treinada, né? Então, assim, fica muito mais fácil, muito mais prático para que o síndico tenha as suas preocupações voltadas para o condomínio, para as necessidades reais ali de infraestrutura, de evolução condominial e não se preocupe com atividades meio ali, né? Que fique ali com controle de acesso e que a empresa também traz muitas possibilidades também de melhoria nesse sentido também. Eu não me lembro o último prédio que eu morei que não tivesse o serviço profissionalizado. Acho que todos os últimos 20 anos são serviço profissionalizado e acho que é uma tendência. E uma outra questão, Barroso, para complementar o que o Francis falou, a diminuição da questão do passivo trabalhista quando você avoca para si a sua equipe. Sim. Quando você tem uma terceirizada, o passivo trabalhista na hora de mandar embora e tudo mais é da terceirizada e não do condomínio. Isso a gente tem condomínio que não se prepara para isso, chega lá, não consegue mandar o funcionário embora porque não tem como pagar. Exatamente. Perfeito. Tem vários casos desses. Bom, Thiago, entre gestão financeira, manutenção predial, já estava conversando antes do programa, segurança, legislação, conflitos entre moradores, relacionamento com prestadores de serviço, quais são atualmente as principais dificuldades encontradas pelos síndicos profissionais? A gente estava falando aqui antes de começar o programa, Barrosinho, o ser humano. Todas as questões técnicas você consegue com estudo, você consegue com capacitação da sua equipe e do gestor, do síndico, você consegue vencer ou performar. Agora, a questão do ser humano, a gente nunca sabe o que está vindo do outro lado. Eu falo isso em todos os podcasts, programas que a gente participa, porque hoje, principalmente após a pandemia, foi um dos grandes vetores de crescimento da sindicatura profissional, porque as pessoas morando mais tempo dentro de casa, os conflitos aumentaram. Só que também ficou essa herança para os síndicos profissionais. A sua atividade cresce, só que a gente começa a ter muitos e muitos conflitos, muitas vezes por desinformação, porque a pessoa também não vai procurar entender o seu lado como síndico, e muitas das vezes porque realmente, eu vou dizer assim, grosso modo, a humanidade vai se perdendo, as relações humanas vão piorando, e as pessoas ali dentro do seu microcosmo, que é onde elas moram ali no seu apartamento, é o primeiro lugar que ela faz política. Primeiro dentro de casa com a sua esposa, com o seu marido, mas em segundo lugar com o seu condomínio, com seus vizinhos e com o seu síndico. Então o maior desafio do síndico hoje é tentar amenizar as questões de conflitos interpessoais. Isso mesmo. Ô Francis, segurança e controle de acesso estão entre as maiores preocupações aí dos condomínios, né? A segurança principalmente, né?
De que maneira o Grupo Realserve utiliza a tecnologia para ampliar essa segurança e melhorar o controle das operações e fornecer maior tranquilidade para os moradores? Sim. Segurança. O controle de acesso, quando se fala em controle de acesso, não tem como não associar a segurança, né? Porque o morador está lá, está tranquilo na casa dele, ele sabe que tem um controle de acesso lá e ele se sente seguro, né? O controle de acesso, o que nós do Grupo Realserve entendemos? Que nós temos que ter a mão de obra treinada, né? Ela bem treinada ali, bem posta, e temos que trazer a tecnologia com a iPort. A iPort é uma empresa do nosso grupo que faz portaria remota, segurança CFTV, leitores de reconhecimento facial. Então, nós implementamos no Grupo Realserve junto com a iPort, melhoramos ampliamos aí essa questão de segurança. Então, o morador acessa via reconhecimento facial, os visitantes são cadastrados e previamente avisados. Então, assim, com câmeras, com postes de PVX, de vigilância inteligente, que tem emprego de inteligência artificial, tudo isso o Grupo Realserve implementou na sua mão de obra. Então, quando hoje o condomínio contrata o Grupo Realserve, ele já vem com um pacote, né? Esse pacote ele vem agregar valor à prestação de serviço e isso ia ampliar a questão da segurança para o próprio morador no condomínio que contrata. A gente vai falar, não esquece de terminar o programa das inscrições e tudo, tá? Perfeito. Como a gente faz para se inscrever. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é serviços terceirizados e edição 2026 do Cindy Experience. Nossos convidados, Thiago Massaioli, síndico profissional e organizador do evento, e Francis Carpalhoso, diretor do Grupo Realserve. Francis, ao mesmo tempo que novas tecnologias, né, IA, etc., ganham espaço, agora controle facial, que é uma novidade, né, quase todos os prédios hoje têm, mas é uma grande novidade. O fator humano continua sendo fundamental na prestação de serviços, né? A atenção e o treinamento da pessoa que está lá fazendo esse serviço, né? Como a empresa trabalha no recrutamento e capacitação e treinamento contínuo desse pessoal de portaria? Isso é uma boa questão, Roberto. E seus colaboradores no geral também, para produto de limpeza também é importante orientar a moça que vai fazer limpeza, o rapaz não usar um produto tóxico, um produto que vai manchar o piso, etc. Mas principalmente em segurança, né? Sim. Não tem como negar, né? A inteligência artificial chegou e todo mundo vai ser a diferença, aqueles que sabem operar e aqueles que não sabem. Então, o Grupo Realserve ele trabalha da seguinte forma. Temos que trabalhar a inteligência artificial e tirar o melhor proveito dela, né? Porque não adianta ter o recurso e não ter quem manuseie. Então, a importância da mão de obra treinada com a IA o conjunto dos dois que vai trazer eficiência, né? Então, nós trabalhamos o quê? Como o senhor falou da limpeza, né? Também há tecnologia na limpeza. Por quê? Porque hoje a gente consegue fotografar, consegue fazer relatórios, o próprio funcionário consegue gerir, consegue ter contato com a empresa via tecnologia. Então, assim, a tecnologia está empregada em todos os setores, né, do condomínio ou no geral, né, no mercado geral. Então, o grupo, o que a gente tem? A gente tem centro de treinamento, a gente faz esse treinamento contínuo com esses colaboradores, quando faz o recrutamento, necessariamente tem a obrigação de ter experiência. Não tem, a mão de obra hoje em dia está bem ruim, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer essa pessoa para dentro da empresa e nós treinarmos ela, nós criarmos nela as habilidades para que possa operar todas as tecnologias e os recursos disponíveis e com isso trazer a eficiência na prestação de serviço. Então, as pessoas às vezes comentam, vou terceirizar, aquele que não tem terceirizado ainda, que eu acho que a grande maioria hoje é terceirizado, mas que não tem portaria, eu vou botar um funcionário na portaria, que vai trocar todo dia. Isso não acontece. No meu prédio sempre são os dois mesmos, é 12 por 36. Sim. São dois praticamente que ficam o tempo todo e um folguista, é isso? Não tem essa rotatividade que o pessoal pensa que possa existir, né? Essa era uma grande preocupação há 20, 30 anos atrás, em relação à terceirização, quando ela surgiu, que era a preocupação dessa rotatividade, né? O prédio não tem vínculo e é justamente isso. A terceirização é para não ter vínculo, mas não quer dizer que vai haver essa rotatividade. Não existe o vínculo empregatício.
né? Mas porque a empresa ela dá preferência para sempre manter os mesmos profissionais. Então, quando nós recrutamos um funcionário, ou nós selecionamos, nós treinamos e colocamos à disposição para prestar serviço de um condomínio, é para que ele permaneça lá. Porque ele conhece a rotina, ele já conhece a forma de trabalhar. Então, assim, quando há essas alterações, é sempre quando é uma ausência, quando é um afastamento médico, umas férias programadas, mas isso vem um profissional antes para treinar, para pegar. A empresa tem essa preocupação. Todas as empresas, eu acredito, hoje da Baixada. Então, ou seja, esse medo que muito morador tem, eu não sei, eu não conheço quem vai vir, tudo. Ele tem que se preocupar que, se tem uma empresa terceirizada por trás, ela está treinando esse pessoal, ela está preparando ele. A rotatividade que houver são rotatividades que são, vamos dizer assim, a empresa não tem como controlar, porque é uma ausência, é um afastamento. Nos prédios que eu morei, os dois praticamente não tinham essa atividade. É muito pouco hoje em dia, mesmo. Só quando ia embora, mas raramente. Isso é importante você explicar. Vamos lá. Tiago, como o Cine Experiência trabalha a questão da integração de expositores e visitantes, transforma o evento também em um ambiente de relacionamento, que nem você falou, e troca de experiência e geração de negócios? Acho que o maior legado que a gente deixa hoje para o mercado, principalmente regional, Roberto, os próprios expositores colocam para a gente, e depois eu evoluo para o público em geral. Tem muitos concorrentes, inclusive o Francis tem alguns concorrentes, mas que no Cindy Experience eles acabam se tornando parceiros. Não que eles vão fazer negócio juntos, tem o mercado dele que eles competem entre si, mas você consegue, dentro de um evento de networking, que você tem entretenimento, que você tem conhecimento, você consegue aproximar. E, inclusive, às vezes, você consegue aproximar no sentido de não ter uma concorrência predatória, por exemplo. E isso a gente conseguiu colocar muitos concorrentes, às vezes nem donos que se conheciam dos seus negócios e concorriam entre si, se conheceram no Cindy Experience. Então, primeiramente, a gente busca fazer com que as empresas se aproximem entre si. E aí o público é natural, a gente vai construindo aí uma história dentro da cidade e da região, as pessoas começam a ver que cada evento ele vai evoluindo, então a gente tem mais palestras, você tem mais estandes, você tem um evento maior e aí você consegue entreter o público em geral nas visitas dos estandes e também, claro, palestras. A gente sempre faz às vezes um show no final de cada dia, para justamente a gente trazer essa questão do entretenimento, porque a gente não pode se garantir se nos estandes vão ter. A gente sabe que networking tem, a gente sabe que ali conversa, visitas acontecem, um aperitivo, às vezes até alguns estandes têm um chopinho para servir no final. Então você consegue congregar esses três pilares: networking, conhecimento e entretenimento. Tem alguma lanchonete, coisa assim? Ainda não... Tem praça de alimentação, tem? que é o próprio grupo GL, que é o grupo que administra o centro de convenções. E dentro dos estantes você tem ali, todo mundo capricha na comida, capricha no aperitivo, para poder amarrar aquela pessoa que está, o transeunte que está por ali na feira, o visitante traz para dentro do seu estande. Muito bom. O mercado condominial, Francis, tem registrado um crescimento significativo, né? Que a gente vem conversando aqui. Principalmente na atuação de síndicos profissionais. Como o Grupo Real Serve acompanha esse processo de profissionalização da gestão dos condomínios, de que maneira esse novo perfil de gestor tem influenciado essa relação com as empresas prestadoras de serviços? Quer dizer, você tem um bom relacionamento com o síndico profissional? Como funciona esse trabalho? A relação, né, das empresas com o síndico profissional, ela é muito mais fácil, né? Porque o síndico profissional ele já está habituado a trabalhar de maneira profissional, né? Então, a comunicação, a gestão da mão de obra no local, um dos grandes pontos que é importante nessa relação é os regulamentos, por exemplo, né? A questão de como é a atividade dentro daquele condomínio. Se o condomínio não tem uma clareza dos procedimentos, das regras daquele condomínio, a mão de obra não consegue, como que ela vai conseguir atuar se ela não tem um respaldo da administração, né, do condomínio? Então, é importante que um síndico profissional, ele vai estabelecer as regras daquele condomínio, os procedimentos, vai com clareza passar essas informações para que a empresa possa atuar.
né, de uma maneira mais calma, tranquila, com clareza, os profissionais sabem exatamente o que devem fazer. Porque muitas vezes ele vai cumprir uma determinada regra, mas o morador começa, aí reclama para o síndico não dá o respaldo para o profissional. E aí, porque fica com medo de ter algum problema com algum morador, e com o síndico profissional isso não existe, porque ele é ali, a regra é essa, a tabela é essa, e ele dá o respaldo que a empresa precisa, né? Existe contato tipo semanal, mensal, ou quando necessário, com um síndico, por exemplo? Tem. Quando está tudo bem, vai andando bem, se tiver algum... Existe um feedback, por exemplo, que você passa mensalmente, um relatório, alguma coisa para o síndico? Nós temos o nosso supervisor de campo, né, que é aquele que visita o local. Temos inspetores também que fazem aquela inspeção mais básica. Tem os supervisores, que é aqueles que permanecem um pouco mais tempo, eles conversam com o cliente, conversam com os funcionários. E tem o pós-venda, né, que sempre está ali entrando em contato. Quando está tudo bem, está sempre entrando em contato para saber, tomar um café, para conversar, bater um papo. Então, e é necessário ter isso, né? Porque às vezes o problema está ocorrendo, mas o síndico não tem tempo de estar acionando a empresa ou está naquela correria e aquele problema pode se estender, aumentar, e a gente quer evitar isso. A gente quer que, se estiver ocorrendo alguma coisa com a mão de obra, a gente está sabendo a tempo de estar resolvendo. Muito bom. Tiago, estamos chegando no final do programa. Eu queria que você falasse assim, dos nomes, né, das palestras. Você se lembra de alguma palestra que vai ter? Isso já está tudo marcado, porque ainda falta um tempinho, né? As palestras dos eventos, quais são os principais nomes dessa próxima edição? E terminando, como que se faz para o pessoal aí que está assistindo o programa se inscrever? Perfeito. Vou colocar alguns aqui que a gente até colocou nas redes sociais, então não é problema nenhum, não é segredo, mas é importante que a nossa audiência veja aí. A gente vai ter nosso deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, vai falar sobre algumas questões regionais, Audrey Cleis, a prefeita em exercício, a gente também para falar um pouquinho sobre os santos aí do futuro, as questões que envolvem aí a nossa cidade e aí também a região como um todo. Temos aí uma pessoa bem conhecida nossa, Marcelo Marçaioli, mais conhecido como irmão do Tiago. Especialista em condomínio, Especialista em condomínio, ele vai falar sobre Airbnb, porque ele até teve um vídeo aí perto de 1 milhão de acessos e falando sobre isso, é um tema que está muito efervescente. Temos aí do mercado empresarial, Rafael Barreto, que é um mentor de empresários, o Christian Wolters, o Krika Wolters, ele também vai falar dessa parte do empresariado, também dessa parte de sustentabilidade entre empresariado e o mercado como um todo. Ou seja, a gente tem aí 32 pessoas para falarem de assuntos de condomínio e fora de condomínio. E para se inscrever, você pode acessar o site www.sindexperience.com.br, sindxp.com.br também serve, e acessar as redes sociais, que também lá tem todos os links e todas as informações do evento. A feira vai acontecer de quando a quando mesmo? 21 e 22 de agosto, uma sexta e um sábado, no Santos Convention Center, das 14 às 22 horas. Espero todos vocês lá. Legal. Quero agradecer a presença do Tiago, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de Santos Futebol Clube, da mesa do Conselho. Quero agradecer ao Francis também pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.